Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Friedrich Nietzsche e a vontade de verdade. Aquilo que se faz por amor se faz além dos limites do bem e do mal. O amor transcende qualquer classificação moral. Não é nem bom nem mal. Simplesmente é. Essa é sua força. Friedrich Nietzsche enxergava a história da filosofia como uma manifestação da vontade de verdade, mesmo que essa obsessão pela verdade fosse meramente um preconceito arbitrário. Ele questionava por que os filósofos não demonstram o mesmo interesse pela falsidade ou pela incerteza. Em Além do Bem e do Mal, ele escreve: apesar de todo o valor que possa estar associado à verdade, à veracidade e à imparcialidade, é possível que um valor mais significativo e essencial para a vida deva, de modo geral, ser atribuído à aparência, à vontade de ilusão, ao egoísmo e à cobiça. Talvez o bem e o mal estejam mais entrelaçados do que imaginamos, apesar de gostarmos de vê-los como entidades separadas para manter a pureza. O bem e o mal são invenções humanas. Não há fenômenos morais, apenas uma interpretação moral dos fenômenos. Se isso for verdade, nos liberta para viver de acordo com o nosso desejo natural de ser mais, ter mais, fazer mais, e não nos preocupar excessivamente com os outros. O egoísmo, inclusive a evasão, a desconfiança e um amor pela dissimulação e ironia, segundo Nietzsche, são sinais de saúde. São aqueles que buscam constantemente algum objetivo puro e absoluto, seja na religião ou na filosofia, que estão doentes. Embora a leitura de Nietzsche frequentemente cause choque, poucos filósofos conseguem ser tão divertidos ou ter o potencial de realmente transformar nossa visão das coisas. A lista de pessoas influenciadas por ele é extensa e inclui Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Heidegger, W.B. Yeats, Sartre e Foucault. Entre os filósofos contemporâneos, Nassim Nicholas Taleb e Slavoj Žižek, apesar de suas diferenças de conteúdo, emprestam um pouco do estilo fluido, idiosincrático e subjetivo de Nietzsche. Sua originalidade surpreendente e sua prosa não técnica e emocional contrastam fortemente com os escritos acadêmicos secos e hiperespecializados de hoje. Após um início promissor, ele se tornou professor de filosofia com apenas 24 anos. A doença e um espírito verdadeiramente independente fizeram Nietzsche se afastar das correntes predominantes, e seu desprezo pela filosofia como ciência objetiva lhe permitiu escrever com um estilo pessoal brilhante e muitas vezes carregado de raiva. Embora algumas das pessoas ou eventos mencionados em Além do Bem e do Mal sejam de sua época e menos relevantes hoje, suas percepções, incluindo suas visões sobre ciência e religião, ainda parecem bastante atuais. Por que a verdade em primeiro lugar? Os filósofos frequentemente pressupõem que o certo é melhor que o incerto e que a ilusão é menos valiosa que a verdade. No entanto, Nietzsche observa que essas avaliações são superficiais e atendem a uma necessidade de criar uma sensação de certeza para a nossa sobrevivência. Buscamos construir ficções lógicas para entender a realidade. Ele argumenta que o que muitos consideram pensamento consciente é, na verdade, apenas instinto, e que pensamos muito menos do que gostaríamos de acreditar. Os filósofos, apesar de se verem como mentes independentes, criando sistemas de lógica fria e objetiva, muitas vezes estão apenas expressando quem são. Não são máquinas geradoras da verdade, mas defensores de preconceitos. Kant, por exemplo, apresentou seu moralista imperativo categórico, sob o disfarce de um filósofo científico. Mas Nietzsche o vê como mais um moralista e pregador ético. Spinoza, por sua vez, tentou fazer sua filosofia parecer mais científica ao envolvê-la em uma forma de malabarismo matemático. Em suma, os filósofos não são amantes da sabedoria,
mas amantes de sua própria sabedoria. No fundo de cada visão de mundo filosófica, há uma posição moral, e o conhecimento é a fantasia que a disfarça. Nietzsche reconhece que não é o primeiro a sugerir essa ideia. Epicuro também destacou a grandiosidade e a vaidade de filósofos como Platão, que apresentavam verdades aparentemente óbvias. A vontade de potência e o livre-arbítrio Nietzsche discordava da visão dos psicólogos que consideravam a conservação e a sobrevivência como os instintos mais fortes nos seres vivos. Em vez disso, ele argumentava que o objetivo principal é a expressão da potência. Esse conceito é conhecido como a vontade de potência, parcialmente derivada da vontade de Schopenhauer. Em essência, não vivemos apenas pela vida em si, mas para poder manifestar nossas potências. Dado isso, o que Nietzsche diz sobre o livre-arbítrio pode ser surpreendente e está resumido na afirmação: nunca me cansarei de enfatizar um pequeno e conciso fato, a saber que um pensamento vem quando ele quer e não quando eu quero. A ideia de um ego fixo é uma suposição. É mais apropriado falar sobre coisas que alguém faz em vez do eu, pois somos um conjunto de sensações, emoções e pensamentos. Nietzsche observa que a coisa mais estranha sobre a vontade é que ela funciona tanto como um mecanismo que dá quanto aceita ordens. Nos identificamos com quem dá as ordens, o que chamamos de eu, mas na realidade, nosso corpo é uma estrutura coletiva complexa, composta de muitas almas. Acreditamos que nossas decisões são a base de nosso sucesso, mas isso é como supor que o governante de uma terra é responsável apenas pelos resultados, ignorando todos os outros fatores envolvidos. Não estamos totalmente no controle do que acontece, nem somos completamente irresponsáveis. A verdade está em algum lugar no meio, e a crença no livre-arbítrio puro, ou no que Nietzsche denomina moral das intenções, deve ser classificada junto com a astrologia e a alquimia. Como então os pensamentos de Nietzsche sobre o livre-arbítrio se relacionam com a vontade de potência e o conceito de Übermensch? Nietzsche acredita que as pessoas pensam demais, quando deveriam simplesmente permitir que sua vontade instintiva de criar e dominar se manifeste livremente. A ideia de livre-arbítrio é uma construção cristã baseada na crença na santidade de todas as almas, quando, na verdade, um ser humano deve ser visto como um animal superior, que entende o que deseja da vida. A natureza do Übermensch não é contemplar ou racionalizar, mas agir e criar com vigor. Ciência, filosofia e o verdadeiro filósofo. Nietzsche critica a arrogância e a presunção da ciência ao afirmar que é a única disciplina relevante na Idade Moderna, substituindo tanto a filosofia quanto a religião. Para ele, a filosofia deve ter uma função diretiva, sendo a principal entre todas as áreas do conhecimento. Ele lamenta a renúncia da filosofia moderna à sua nobre função, reduzindo-se a uma mera teoria do conhecimento. Não é surpresa, portanto, que o público veja a filosofia com um olhar abatido, enquanto a ciência se apresenta como confiante e autoritária, afirmando ser a medida de todas as coisas. Na realidade, diz Nietzsche, a ciência explica pouco. É apenas uma forma de organizar o mundo de acordo com a percepção humana. Nietzsche observa que seria perigoso e revolucionário para um filósofo moderno afirmar que não é cético. O filósofo tende a dizer que não sabe nada ou que nada pode ser conhecido. No entanto, o ceticismo é uma papoula prazerosa e reconfortante, que consome o usuário e o faz sentir-se parte de seu mundo. Essa perspectiva surge porque a pessoa é um amálgama de diferentes raças e classes, onde nada é estável e tudo é relativo. Tudo é pensado até a exaustão e nada é feito por pura vontade. Objetividade e espírito científico são simplesmente expressões da paralisia da vontade, uma doença que se espalha onde a civilização persiste por muito tempo. Nietzsche
distingue entre trabalhadores filosóficos e homens científicos, de um lado, e verdadeiros filósofos do outro. Inclui entre os trabalhadores filosóficos Kant e Hegel, que buscam identificar valores e verdades e organizá-los. Mas o verdadeiro filósofo, para Nietzsche, é um dominador e legislador, um criador cujo lema é, portanto, assim será. A visão tradicional do filósofo é a de alguém sábio, prudente e afastado da vida comum. Nietzsche oferece uma imagem alternativa. O verdadeiro filósofo vive de forma antifilosófica e contrária à filosofia, sobretudo imprudente, e sente o peso de inúmeras tentações e desafios da vida. Ele se arrisca constantemente jogando este jogo difícil. Os verdadeiros filósofos deveriam ser a má consciência de seu tempo e cultura, aplicando um escalpelo de vivissecção no peito de todas as virtudes de sua época. Ao perguntar, hoje em dia a grandeza é possível, Nietzsche aborda a natureza da sociedade moderna, que ele vê como uma guerra geral contra tudo que é raro, estranho e privilegiado, contra o homem superior, a alma superior, o direito superior, a responsabilidade superior, a plenipotência criativa e a nobreza. A pessoa moderna busca uma vida sem medo ou dor, o que Nietzsche considera um triste abandono do nosso potencial. Em vez disso, deveríamos nos lançar à vida, independentemente dos riscos, sem precisar de permissão para nada. Moralidade do escravo e moralidade do senhor. Nietzsche acreditava em uma hierarquia natural na humanidade, uma espécie de justiça natural. Segundo ele, a alma nobre não olha para cima, mas sim para frente ou para baixo, pois sabe que está em uma altura. Isso contrasta com o que muitas religiões e morais promovem. A ideia de que devemos nos contentar com a nossa menor importância em relação aos outros, algo que ele considera uma falsidade. Para Nietzsche, a educação e a cultura modernas são enganosas, pois tentam exaltar o plebeu e o medíocre em detrimento de uma verdadeira aristocracia do espírito. Nietzsche desprezava a democracia e os conceitos de igualdade de direitos e compaixão por todos os sofredores, pois acreditava que essas tentativas de nivelar o campo retiravam das pessoas as condições necessárias para alcançar grandeza. Ele via a opressão, a pobreza, a violência e a seriedade como oportunidades para transformar o medíocre em algo substancial, pois isso despertaria sua criatividade, ousadia e espírito. Ele chamava o cristianismo de moral do escravo, pois enfatizava o sacrifício de toda a liberdade, orgulho e autoconfiança do espírito, transformando o fiel em uma sombra do que poderia ser, ridicularizando-se a si mesmo. No entanto, Nietzsche admirava o Antigo Testamento como uma grande obra de justiça divina. A moral é projetada para fazer com que os seres humanos pareçam simples e compreensíveis. Se há regras comuns, todos podem ser julgados da mesma forma. Contudo, ao olharmos além das categorias habituais de bem e mal, podemos ver as pessoas em sua verdadeira luz, com uma crença natural e uma reverência por si mesmas. Quando as pessoas precisam responder a nós, é assim que deve ser. Em vez de ser uma questão de vaidade, o poder sobre os outros é simplesmente um sinal da alma nobre. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Será que sinto a presença divina? Ou é só a dúvida que me ilumina? Ela me disse lá de cima: se não fosse por fé, nada disso faria sentido. Se não fosse por fé, me diga, por que mais creria? Eu creria.
de fé para encontrar meu caminho, porque preciso acreditar no que não posso ver. Em cada dúvida eu sinto meu coração bater, questionando a fé. Será que é meu destino